Galera, hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência vivida por mim nos últimos tempos. Eu tenho certeza que isso pode contribuir para você de alguma maneira, né? Então no vídeo de hoje quero comentar com vocês sobre: será que pode viajar de moto nessa pandemia? E se sim ou se não, como a gente deve se proteger de verdade dessas questões? Muito obrigado a todos que estão contribuindo financeiramente aqui com o canal. Nossa vaquinha já está próxima de R$1.000. E se você quer contribuir também, tá todos os dados aqui na descrição. Pessoal, quem me acompanha no Instagram sabe que recentemente eu estive na Serra da Canastra. E para decidir ir nessa viagem foi um Deus nos acuda. Porque não sei que país você está me assistindo, mas a grande maioria aqui são brasileiros. E no momento atual a gente vive um período muito difícil com relação à pandemia. E durante a semana que antecedeu essa minha última viagem lá na Serra da Canastra, eu não sabia se eu ia, se eu não ia, se eu ficava em casa, se eu ia. E aí um dia antes eu já tinha decidido ir. E aí eu fui assistir o jornal para saber como estão as questões da possibilidade de atravessar as fronteiras das cidades, né? Os limites de municípios das cidades. E no jornal, aquela loucura, né, galera? Aquele jornal que expõe de forma nítida a morte, a desgraça e etc. Não estou dizendo que isso não está acontecendo, porque de fato tá no vídeo que eu falei sobre o Covid-19 anterior. Eu falei o que eu vi com os meus próprios olhos como fisioterapeuta trabalhando dentro do hospital. Então eu não sou negacionista, de fato a coisa é grave e perigosa, mas assistindo ao jornal eu cancelei minha viagem na hora. Fiquei com medo de morrer, fiquei com medo de não conseguir atravessar, de sair da cidade, de entrar na cidade de novo, de levar multa por passar depois de toques de recolher e etc, aquela loucura. E você fica com a cabeça a 1000 km/h pensando: meu Deus, onde é que tudo isso vai parar, né? Na hora eu cancelei minha viagem, mas nesse mesmo dia, no fim da tarde, eu falei: eu vou ignorar tudo isso e vou. E galera, foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida e eu vou explicar por quê. Eu peguei a pessoa que eu mais convivo aqui em Campinas, coloquei na garupa e nós decidimos ir. E nós fomos e foi fantástico. Primeiro ponto que eu queria dizer: pode ou não pode viajar? Que dica eu dou em relação a esse sentido? Pessoal, de fato a pandemia está aí, ela existe. Essa viagem que a gente decidiu fazer nesse fim de semana que passou foi simplesmente para mais longe ainda da pandemia, né? A gente pegou o nosso lanche, a nossa água, as nossas bagagens e fomos para o meio do nada, para o meio do mato. Não usamos restaurantes, então basicamente era só a gente e a natureza, tá? Então o que eu diria para vocês? Pode ou não pode viajar durante a pandemia? Pessoal, eu sou muito a favor da liberdade. Cada um faz o que bem entende da sua... Cada um usufrui da maneira que bem entende da sua liberdade, tá? Então não vou ficar aqui fiscalizando e falando apontando os erros dos outros. Não vou mesmo. Cada um sabe o que faz, cada um colhe os frutos que plantou, tá? Nessa vida. O conselho que eu dou é, primeiro ponto, vamos ligar um pouco a TV. Aqui no meu apartamento, como eu já mostrei no meu Instagram, eu nem tenho TV aberta e nem fechada aqui. Na televisão eu só uso meu Play 4, Netflix e YouTube. Ou seja, eu controlo o conteúdo que eu quero assistir, tá? Se você ficar assistindo a jornal demais, você vai surtar da cabeça. Não tem como você manter uma sanidade mental se você assistir jornal todo dia nesses tempos de pandemia, porque tá uma loucura, tá? Então, desligue um pouco a TV e tente organizar momentos de distração e lazer mais seguros para você e sua família, entendeu? Então pega sua moto, pega seu carro. Sou a favor sim que você vá viajar, mas que você escolha um lugar mais isolado, um lugar que não vai ter
pessoas ou muitas pessoas, porque assim você consegue aliviar os seus riscos e ainda assim cuidar da sua saúde mental, que é descansar e relaxar, que é muito importante. Pessoal, ficar só dentro de casa destrói a saúde mental de qualquer pessoa. Por mais equilibrado que você seja, se você ficar trancado dentro de casa por muito tempo, ainda mais assistindo televisão, assistindo jornal, você vai surtar na cabeça. Então para com isso, alivia esse hábito ruim e vamos pensar numa maneira mais saudável de viver, beleza? Em meio a essa pandemia. Então, compartilhando a minha experiência, durante essa última viagem, eu e a minha garupa, a gente saiu daqui receoso e com medo de tomar multa, com medo de passar por problemas por causa da questão da pandemia, mas foi simplesmente uma viagem sensacional. As rodovias estavam vazias, a Serra da Canastra estava vazia. A gente foi em cachoeiras que costumavam ter pessoas que estavam simplesmente eu, a minha garupa e a natureza. Foi uma viagem fantástica, a gente gastou muito pouco dinheiro, porque basicamente a gente só gastou com os pedágios e com a gasolina da moto. Foi assim, realmente fantástico. Eu quis compartilhar isso com vocês, pessoal, porque a realidade do jornal nem sempre ela precisa ser exatamente como ela está sendo exposta. Porque no dia anterior, quer dizer, no mesmo dia que a gente escolheu não ir para essa viagem, o jornal me deixou louco e eu não quis ir mais na viagem. Mas depois, no fim do dia, eu decidi ir mesmo assim, e aquela realidade exposta no jornal foi uma realidade totalmente diferente do que a gente viveu, tá? Então a gente foi dar um passeio, descansamos a cabeça, vimos a natureza estava verde, linda, maravilhosa, e deu para descansar a cabeça, deu para esquecer um pouco de pandemia, de lockdown, de morte, enfim, e a gente voltou com certeza renovado e pronto para continuar trabalhando e atuando aqui na área da saúde, ajudando pessoas, tá? Então, para finalizar e encerrar, eu queria deixar aqui claro que se você está com vontade de viajar, escolha melhor seu roteiro para um lugar mais afastado e ausente de pessoas. Tente se organizar para você não usar muito os serviços da rodovia, né? Como postos e restaurantes, né? Para você ter o mínimo de exposição possível e vá, tá? Porque a sua saúde mental também é relevante para manter a sua saúde física, para você combater uma possível infecção aí que você possa se expor, beleza? Eu acho que é importante a gente cuidar para a gente não pegar a Covid-19, mas é importante a gente cuidar da saúde do corpo nos outros âmbitos que a gente tem para manter a gente bem, né? Então, boa alimentação, exercício físico, descanso, lazer, trabalho e tudo isso, para que a gente consiga viver o mais saudável possível, porque se você, por acaso, for exposto ao Covid-19, você tem o máximo de saúde para enfrentar isso, né? E você ficar só trancado dentro de casa assistindo o jornal, tenho certeza que isso faria o seu corpo menos resistente para enfrentar uma possível infecção desse Covid-19. Um vídeo um pouco diferente hoje, eu quis compartilhar essa questão de diferença de realidade do jornal para a vida real, para a gente desligar um pouco da vida digital aqui e para a gente escolher melhor os nossos roteiros e as nossas viagens de moto, para que a gente possa descansar a nossa mente também, a gente não surtar a cabeça aí durante essa pandemia que tem sido difícil para todo mundo, para alguns um pouco mais, para alguns um pouco menos. Espero que isso tenha te ajudado de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.